A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viver com Saúde. E hoje começamos diferente, com esse louvor lindo, Tu és fiel, Senhor. Porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, saúde da voz. E aí, você cuida da sua saúde da voz? Esse programa da Igreja Cristã Maranata, Viver com Saúde, é exibido nas nossas multiplataformas digitais. Estamos aqui na TV Manaim, também vamos estar no YouTube. E eu convido você agora para poder assistir este programa que está muito bom. E nós vamos abordar a saúde da voz. Então, para você que usa a voz como trabalho, você que é professor, professora, que trabalha falando no telefone o dia inteiro. Para você que canta também na igreja, do grupo de louvor. Para você, pastor, que prega todos os dias e precisa usar a voz, trabalhar a voz. Nós vamos abordar estes assuntos hoje aqui no programa Viver com Saúde. Mas antes, eu queria apresentar todos os nossos convidados aqui para vocês. Estamos aqui com nossos queridos convidados e vou começar aqui com o Dr. João Ricardo, que é o nosso fonoaudiólogo especialista em voz. A paz do Senhor, João Ricardo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma honra estar aqui falando sobre voz. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Também estamos aqui com o nosso querido pastor Marco Aurélio Cavalca, que é produtor musical e responsável do grupo de louvor da Igreja de Praia da Costa 4. Pastor Marco Cavalca, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Amém, a paz do Senhor, Dr. João. Grande alegria aqui estar com vocês. Espero que a nossa conversa aqui a gente traga alguns pontos interessantes aí a respeito de saúde da voz. Amém. E a nossa irmã Meire Norma, que é uma cantora lírica, soprano, professora de técnica vocal e preparação vocal para coros. Seja muito bem-vinda, minha irmã. É um prazer tê-la aqui para a gente conversar de um assunto muito bom, que é a saúde da voz. Prazer é todo meu. Para mim é um privilégio estar aqui, podendo falar desse trabalho tão lindo, né? A qual já executo há muito tempo e ter a oportunidade agora de falar com você de casa também. E já quero começar esse programa convidando você a seguir o canal da Igreja Cristã Maranata lá no YouTube, curtir e já compartilhar para aquela pessoa, para aquele responsável de grupo de louvor, professor, professora, quem trabalha com a voz, porque este assunto vai ser para você. E vamos lá, já vou começar aqui fazendo a primeira pergunta para o Dr. João Ricardo. Dr. João Ricardo, o que nós estamos fazendo de errado, principalmente há hábitos que são prejudiciais para a nossa voz? E aí? Muito importante, já vamos começar falando sobre os hábitos que não ajudam a nossa voz. E para isso, vamos começar vendo uma imagem aqui no telão principal sobre o nosso corpo, a região do pescoço, cabeça e pescoço. E isso é muito importante, preste bem atenção, para a gente entender os próximos passos. Aqui temos uma imagem da face cortada, né, os órgãos principais, e aqui é o processo do alimento passando pela faringe, pelo esôfago, e você deve até se perguntando, estou assistindo para entender sobre voz e vou ver sobre engolir alimento? E isso é muito importante para a gente entender muitos mitos, porque aqui está o alimento. Aqui temos dois órgãos principais, a faringe e a laringe. Aqui na laringe estão as cordas vocais, e aqui na faringe passa todo o alimento. Na laringe só passa ar onde estão as cordas vocais. Então a gente já começa a entender todo o processo, que nenhum alimento, nenhuma solução ali milagrosa para passar na garganta, algum chá misterioso, alguma mistura, ela não vai passar nas cordas vocais, na laringe. Aqui na laringe, na corda vocal, só passa ar. Tem outra estrutura aqui que toda vez que passa alimento, olha só, ela se fecha para proteger as nossas vias aéreas. E aí a gente segue para os hábitos que não ajudam a nossa voz. Como eu disse, não é soluções milagrosas, aquela pastilha, aquele suco que eu vou fazer, não vai passar pelas cordas vocais. Então, se eu tiver com algum problema, principalmente rouquidão por mais de 15 dias persistente, eu devo procurar ajuda. Então, se eu forço muito para falar, se eu canto apertando a região de pescoço, eu não vou ajudar a minha voz. São as duas coisas que mais prejudicam. Então,
postergar, adiar, estando rouco, adiar procurar ajuda profissional e apertar, tensionar muito a região de pescoço. E aí, você sabia disso? Tem anatomia? Tem anatomia nesse programa aqui hoje, porque a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona para saber trabalhar com ele. E a voz, não estamos falando só de cantar, mas falar. Eu estou aqui falando para vocês hoje, também já fiz meu aquecimento vocal hoje. E ó, é muito importante. Nós vamos conversar mais sobre isso ao decorrer do programa. Agora, doutor João, aproveitando que você falou sobre a anatomia, sobre como que funciona, né, o nosso corpo, eu tenho alguns mitos e verdade, algumas perguntas que você vai me falar se é mito ou verdade, e eu convido a todos os irmãos aqui no estúdio também a comentar, ou até mesmo se lembrar de alguma ocasião que aconteceu na igreja, no trabalho, fiquem à vontade, viu? Ó, primeira coisa que eu quero perguntar, o café faz mal para a voz? Ih, está mexendo com o café, o pretinho, né? De muita gente. O café, ele é muito discutido, é muito falado sobre prejudicar a voz, principalmente do cantor e de quem usa muito a voz profissionalmente, porque a cafeína, ela traz um ressecamento para essa região. E um dos maiores problemas, principalmente que eu tenho no consultório, não sei você, Meire, com aluno de canto, é quem tem refluxo e gosta de tomar muito café. É um problemão, não é? Ah, eu passei por uma experiência assim, né? Olha só. Acho que eu posso falar com toda convicção, porque professor toda hora, cafezinho, sala Sim. de professor, cafezinho. E um belo dia eu perdi a voz, né? E na medida que eu perdi a voz, eu fui descobrir o porquê. O refluxo. Olha só. Que é, as pessoas falam assim, geralmente eu tenho azia, e eu não sentia nada da questão da azia, né? E era exatamente quando eu dormia. E aí, quando eu dormia, acontecia toda aquela problemática. E aí eu perdi a voz uma vez, fiquei 3 meses sem voz. Nossa. E aí, na descoberta, o refluxo, vamos tirar o café. Ah, que pena, que triste. Eu queria muito cantar, voltar a cantar, né? Então, hoje eu tomo um cafezinho, sim, tá, doutor? Pouquinho. Que é importante Mas, também. quando eu tenho algo importante, se eu for cantar, de manhã, eu evito. Isso que é importante, a gente não está aqui para te impedir de tomar o seu café, de deixar isso de lado, mas para te conscientizar sobre as possíveis relações. Então, se você já tem um refluxo, já tem esse diagnóstico, ou já tem uma sensação de queimação, azia, ele também pode ser silencioso, como a Meire aqui falou, então você vai evitar tomar em menor quantidade, vai evitar antes dos ensaios, antes de uma palestra, antes de dar aula, antes de usar a voz. E a gente já sabe que tudo em excesso não é legal, faz mal. Então, beber um pouco de café, coloca também de lado uma garrafa com água e varia. Se hidrate bastante. E aproveitando que você falou de água gelada. Então eu vou cantar, eu vou falar, enfim, eu posso ter uma água gelada do meu lado? Outra questão polêmica. É muito polêmica. É polêmico. E muito relativo também quando se trata de ciência. Unindo essa questão aos dados que a gente tem, eu não posso dizer água gelada faz mal, porque vocês sabem, já viram que nem a água passa nas cordas vocais. Falei de alimento, né? Mas qualquer consistência, a água também, a saliva não passa pelas cordas vocais. A hidratação é sistêmica. Então, o que a gente pode orientar para você que está nos assistindo, se você tomar água gelada e percebe que isso te dá uma sensação ruim na garganta, pigarro, que você não se sente bem, principalmente se você tiver asites, né? Sinusite, rinite, alguma alergia respiratória e não se sente bem tomando água gelada, evita, não lute com isso. Toma água em temperatura ambiente. O importante é se hidratar. Não sei vocês aqui, mas eu particularmente só gosto de tomar água gelada. Eu sinto que me refresca, é melhor para mim. Mas meu irmão mais novo, se ele toma água gelada, ele já começa a tossir e já não se sente bem. Então, olha só, irmãos parecidos ali, mas com comportamentos totalmente diferentes de saúde. Então, cada um tem uma relação diferente. Existe uma questão que a água gelada, ela, como você falou, né? Nada passa pela prega, mas tem toda a questão, né, de sentir dentro da boca, a questão na hora que você vai, né, engolir a água. E o que acontece é que, no meu caso, a água gelada, eu tenho, sim, no momento que eu tomo essa água gelada, eu sinto que já começo a fungar, né? Não sei se eu posso falar fungar, se é a palavra certa. Aquela, a gente entende. Sim, fungar, aquela, né? aquela Isso. sensação já de coriza, né? E traz rouquidão.
Só que é como você disse, tem pessoas que sentem essa diferença na hora, outras não. Como a questão do ar-condicionado. Você está num ar-condicionado, lugar muito gelado, né? Já aconteceu às vezes de eu entrar num transporte com ar muito gelado e quando eu saí, a minha voz tinha ido embora. Isso pode acontecer. Choque também. térmico. Sobre essa questão da hidratação, né, que foi colocado no início, o uso de nebulizador seria uma opção para hidratar os cantores? Importantíssimo, né? Eu vou falar um pouco depois, vou deixar aqui para o nosso fã responder. Então, como ele disse, a água não vai na prega, mas aquela fumacinha, eu posso dizer isso? Ela vai, que ela hidrata. Então, para a gente, é uma sensação mesmo, sabe quando você está muito cansado, que você vai lá tomar um banho morninho, e você tem aquela sensação que o teu corpo relaxou? É a sensação que eu tenho ao fazer isso. E outra coisa também, principalmente para a gente que tem rinite alérgica, quando você faz o uso, você vai trabalhando todo esse espaço e você sente nitidamente todo esse processo sendo solto, né? Eu não sei se a gente fala mesmo, o termo que você usa é secreção, secreção, né? Essa secreção nasal, ela vai limpando. Então, isso é uma coisa que eu coloco muito para os meus alunos. Inclusive, ele está ali, né? A gente trouxe também para mostrar o nebulizador portátil. E você pode até ver, João, eu não tenho desse modelo portátil, o meu é de caixa, aquele motor antigo. Ele também funciona. E a névoa que a Meire falou, né, que a gente coloca um pouco de soro, que é o modelo portátil que está a pilha, mas a gente tem vários modelos, você pode procurar o que é mais viável para o seu bolso. E essa névoa vai ajudar a hidratar, que não é mito, que é uma verdade. Isso se você principalmente tiver alguma rinite, alguma alergia respiratória. Alguns modelos vêm até com bocais para a gente fazer diretamente na boca. Só a boca. Para o cantor, isso é ótimo. E a gente pode até, mesmo no grupo de louvor, antes do ensaio, a gente pode fazer uma nebulização, posso levar na bolsa, antes de uma apresentação importante. E isso vai ajudar muito a manter hidratado. Em ambientes com muito ar-condicionado, melhor ainda. Melhor ainda. E temos muitas igrejas que têm ar-condicionado, né, pastor Marco? Hoje, e como que fica essa questão, então, para as igrejas que têm ar-condicionado ou o ventilador que fica muito em cima da cabeça? Como proceder nessa questão com relação ao grupo de louvor mesmo? Essa é a mesma questão do café, né? Vai criar uma série de problemas, né? Porque um vai querer deixar ligado, o outro vai querer desligar. Um gosta da temperatura um pouquinho mais baixa, outro mais alto. Aí tem que ter o bom senso. O bom senso. Eu, particularmente, vou me resfriar facilmente se eu ficar na frente de um ventilador. E isso, cada um individualmente tem que ter essa percepção. Se ficar exposto ali determinado tempo, se a partir daquele momento ali você começa a ter um prejuízo. Se você não se posicionar, se você não mudar de lugar, isso você vai resfriar. Então vai começar a ter um problema na sua voz, daqui a pouco nem pode estar naquele ambiente. Então assim, na prática é uma situação que não é tão fácil de lidar, porque às vezes é a única opção, né? O ventilador está posicionado, o ar-condicionado. A dica se você vai para um ambiente frio, você ir preparado. Então leva uma boa jaqueta, blusa, um cachecol. Isso. Eu dou muito essa dica, né, que o pastor Marcos está falando. E proteger essa área. Proteger essa área. Muito o que bom. acontece nas igrejas, que geralmente, às vezes o grupo de louvor está assim, com o ar jogando para cima. Principalmente quando ele fica abrindo e fechando. Às vezes, eu falo assim, meu Deus, vou perder minha benção, porque realmente eu fico, na hora, o nariz já tanca. Congestiona tudo, né? Congestiona. Então, eu não fico, porque é perigoso. Se eu estiver no solo, então, pode saber que vai dar problema. Agora, a dica porque geralmente os homens, eles vão com ternos, né? Já fica mais agasalhado, Isso, né? as mulheres vão, às vezes, eu falo para as meninas, gente, leva um cachecolzinho, eu deixo na bolsa. Se eu sei que eu vou para uma igreja que tem um ar-condicionado, ou vou para um lugar que eu não sei como que é o ambiente, eu vou me proteger. Como eu disse, foi questão de segundo. Eu entrei num ônibus com um ar-condicionado muito gelado. Quando eu desci, tipo, 15 minutos... Já foi suficiente. Um choque térmico.
Perdi mesmo. Acredito. Eu fiquei muda. Gente, é muito interessante esse tipo de conversa. Não sei se vocês já perceberam que aqui no nosso programa hoje nós temos um fonoaudiólogo, uma professora de canto e um pastor responsável de grupo de louvor. E isso foi muito proposital, porque aqui nós estamos discutindo assuntos que podem acontecer se você fizer de forma errada, como você deve fazer, como que você pode adaptar isso na sua igreja. Então, nós estamos aqui conversando e cada um falando na sua área para o benefício ser todo para você. E ó, eu tenho mais uma pergunta aqui. Gritar em eventos e estádio pode causar lesão, Meire? Pois é, gente, como gritar, né? Então, eu costumo dizer assim, quando você começa a estudar canto, você aprende a gritar. Então, tá. Existe uma questão que a gente fala de apoio. Então, o que seria o apoio no canto? O apoio vem de uma palavra italiana que é appoggio, né? O ato de sustentação. Então, no momento que eu começo a cantar, eu preciso aprender a fazer esses apoios, que são a sustentação, sustentar minha costela, sustentar aquele bom tempo, dependendo da frase, eu preciso sustentar aquela frase por muito tempo, e aí eu começo a fazer um esforço quando eu não sei apoiar. Então, como que é a questão do grito? Às vezes, por exemplo, como eu também sou cantora de ópera, e às vezes na ópera está lá, um grito, tem que gritar. De repente, assim, né? É um grito, só que a gente faz um grito na técnica, Muito que bom. a gente chama o assoalho pélvico. Então, eu preciso usar toda essa gama do meu corpo, né? As minhas costelas, o meu diafragma, o meu assoalho pélvico. E aí, no momento que eu vou aprendendo a usar esses músculos, né? Essa musculatura que vai me possibilitar cantar, dependendo do grito, como a gente está falando, se for no apoio, não vai prejudicar. Agora, quem vai lembrar, na hora de gritar gol, que vai cantar apoiado? Verdade. E aí, o que acontece? Né? Levando para o lado do grupo de louvor, as pessoas confundem volume com grito. Peraí. Olha só, vou focar aqui para você que está me ouvindo aí em casa agora, que esse é um assunto muito importante. Volume versus grito. Eu vou deixar Meire e o pastor Marcos falar sobre isso, porque é um assunto muito delicado, mas muito importante, porque se a gente aprender a fazer isso de forma correta, não vai prejudicar nem a sua voz e nem o louvor, não é mesmo, Meire? Pode continuar agora. É, exatamente. O que acontece? Às vezes lá na partitura tem FF, fortíssimo. E a primeira coisa que nós vamos é no esforço. Pá! Laringe, né? Então não tem a pressão correta. Onde é que eu vou jogar essa nota forte que está indicando ali na partitura? O que acontece também ao contrário nos pianos? Aí piano, frouxo. Fica frouxo e fica lento. Né, pastor Marcos? Sempre acontece isso. As pessoas confundem a dinâmica com cantar com energia. Então, cantar é energia. Eu preciso usar a musculatura certa. Eu preciso usar a pressão certa de ar para chegar, como né, o doutor aqui explicou, a prega está ali. E eu preciso que o ar chegue nessa prega, faça essa prega vibrar. Só que se eu faço esse apoio de forma errada, se eu canto gritando, eu estou fazendo uma pressão errada. Aí que gera a questão do grito, né? Então, no canto, o gritar para a gente não é esforço. A gente vê um dizer muito assim, como supor, recentemente o grupo de louvor do Manaim estava cantando Aleluia de Handel, né? E eu falei, poxa, que legal, que legal. E aí alguns alunos que cantam lá, faz aula comigo, e a gente fomos trabalhar. Eu falei, não, isso é som. E não vai machucar, vai no apoio. Tem que jogar pressão, mas a pressão é aqui embaixo. E aí, no final, eu falei, tá doendo? Não dói. Por que você tá doendo? Porque tem um abuso vocal. Então, esse abuso vocal é porque tá errado. Porque cantar não dói, cantar não machuca. Exatamente. É um alerta, né, pastor Marcos? Então, se não Isso. pode doer, machucar, né? E pensar como uma musculatura, né? Como uma atividade física. Então, por exemplo, você vai subir alguns degraus. Uma coisa você não sobe, você vai subir 5 degraus. Outra coisa, de uma hora para outra, por exemplo, é você falar alto por muito tempo, ou gritar, cantar muito alto ou muito agudo, né? Por exemplo, 100 degraus. Você não faz aquilo, uma hora para outra você faz, sem alongar, sem aquecer, sem estar preparado. Preparação. O que vai acontecer depois desse estágio todo? Você
vai criar um desgaste ali e gerar um problema, né? E isso a médio prazo, se você insistir muito em falar alto o tempo todo, em cantar, quando a gente fala de agudo, uma região confortável, né? Aqui. Aí se você começa a cantar um repertório que exige esse agudo, e você, de uma hora para outra, você sempre está aqui nesse lugar sem estar preparado, você vai, a médio prazo, os problemas, não é isso? É isso mesmo. Temos vários problemas e aí a gente pode agrupar o pigarro, o gritar, a tosse muito frequente, a tosse crônica, que é outro diagnóstico, um problema de saúde, nesse grupo de ataque vocal. E aí a gente tem as cordas vocais, esquerda e direita, e elas vão funcionar como um movimento de onda. Aqui embaixo o ar está passando, pulmão, vem todo o ar passando pelas cordas vocais, fazer esse movimento de onda abrindo e fechando. Se eu grito bem forte, vai ter um impacto bem forte. Se eu pigarreio, tem um impacto bem forte. Se eu canto bem forte, com muita tensão, aquele apertamento em região de garganta, aqui também vai estar apertado. E esse atrito pode, até curto prazo mesmo, gerar uma lesão, como é o caso de pessoas em estádio, vai gritar um gol, vai gritar bem forte, do nada, no atrito, pode lesionar a corda vocal. E tem um detalhe, que é o porquê, às vezes, que você começa a falar alto ou a cantar alto, quer dizer, além do que seria o ideal. E geralmente é o ambiente que você está. Por exemplo, é muito comum em sala de aula, o professor está num ambiente ruidoso. O Dr. João falou sobre os ventiladores. Isso. Você entra num ambiente cheio de ventiladores, eles estão competindo com a sua voz. Então, ao invés de eu estar num ambiente silencioso como esse aqui, está falando assim, tenho que falar mais alto para... Isso, depois de uma hora... Não vai percebendo, né? Não percebe. E vai começando a gritar. A gente vê muito caso, assim, porque na sala de aula, a primeira coisa que eu pergunto para o aluno, o que você faz? Por que você quer cantar? Aí ele fala, eu sou professor, eu sou advogado. Por que eu pergunto? Porque eu gostaria de saber qual é a demanda dele. Porque quando ele vai conversando, eu já estou avaliando ali, né? E muitas vezes, essas pessoas, elas já estão tão roucas e elas acham que elas estão normais. Uhum. E aí, eu sou professor. E é como ele colocou, dependendo do ambiente, você vai falando, você vai perdendo a noção, né, que você está falando muito alto. E aí você começa, no final do dia, você tem a queixa, né? Acabou a voz. Eu tive uma ocasião que aconteceu comigo, que eu também já fui professor, então eu estava numa carga horária de aulas muito intensa. E o que aconteceu? Eu fiquei rouco, gente, quase um mês, de não conseguir falar. Isso tem muito tempo, mas assim, provavelmente foi alguma coisa de errado aconteceu ali, né, doutor? Com certeza. E eu conheço várias pessoas, inclusive, que vivem com a voz ruim, pigarreando, que vivem tossindo. E acho que tá normal. E acho que tá normal. E ó, se você conhece alguém assim, você já vai enviar esse programa aqui para essa pessoa. Tenho certeza que vai ajudar. Nós temos como ajudar, nós temos profissionais, vocês vêm aqui, que estão aptos para resolver este problema e te ajudar, né, gente? E eu quero fazer uma última pergunta nessa parte agora. Tomar leite e derivados antes de cantar altera a voz? Aquele Todd, Miriam, tomar aquele Nescau, ajuda? Olha, eu não sei o que o doutor aqui vai falar, tá? Gente, faz o teste, você toma leite, na hora você vai sentir que aquilo fica tudo É isso grudado. mesmo, Meire. Né? É isso aí. Eu falo assim, leite, eu falo que é um veneno. Cria muito muco. Porque ele é viscoso por causa da textura do leite e dos derivados. É isso Então, mesmo. tudo que vai ao leite. Então, assim, um queijinho é muito bom, um leitinho. E o Todd piorou, né? Porque Açúcar aí ainda. já vem a questão do açúcar. Então, eu falo assim, agora Daqui a tô pouco falando a pra gente vai falar de saúde bucal aqui, hein? Agora eu tô falando pra você, cantor, gente. Você não precisa tirar o seu leitinho, você não precisa tirar o seu queijinho. Mas evita, se você vai cantar, não faça isso em cima do momento que você vai cantar. Isso. Né? Isso Muitas aí. horas, eu não sei assim, eu posso dizer quantas Sim. horas, mas eu evito. Quando eu tenho um concerto muito sério para cantar, que vai me exigir muito, a minha preparação ela começa já 5 meses. Porque eu sei que eu tenho refluxo.
Então, eu vou deixar para preparar na semana. Aí eu falo assim, que nós, cantores, temos que ser responsáveis. Principalmente, nós somos solistas. Porque, às vezes, lá na igreja, o pastor Marco está contando com a Meire que vai fazer aquele solo. Sabe aquele casamento que contou com você? E aí chegou no dia, você fez tudo e você não se preparou. Você pensou na sua roupa, você pensou no seu cabelo, na maquiagem. Mas e a voz? E não pensou na voz. É verdade. Então, uma coisa muito interessante, assim, só para fechar, ele falou da questão de subir as escadas, eu achei muito interessante porque nós somos considerados atleta da voz. Muito bom. E qual a semelhança e a diferença que nós temos de um atleta? A semelhança que é nosso corpo. É ali que você tem que trabalhar, é o músico. Aí a diferença, tem um livro que eu gosto e eu leio muito, ele fala assim que a diferença é que nós não temos a disciplina de um atleta. É verdade. O atleta já está se preparando há um tempo, né? Principalmente os cantores. Você quer ver, Marcos? Você chega assim na igreja, a orquestra está afinando, você viu? Está lá, estou afinando. O que os cantores estão fazendo? Conversando, às vezes. Aí você conversa. Aí, às vezes, você termina o aquecimento. Eu falo muito assim, né? Que eu trabalho com muito coros. E eu falo assim, gente, olha só, aquecemos. Não vou ter como fazer o aquecimento de novo. E nós vamos ficar meia hora, mais ou menos, para cantar. Então, lógico que daqui a pouquinho a gente vai dar uns exemplos, né, de exercícios. Eu falo, por favor, não sorria, não fica conversando, para a gente não descer o aquecimento. Porque, é como ele falou, voz falada e voz cantada é uma coisa. Então, eu preciso aquecer minha voz para voz cantada. E aí, o atleta, ele tem disciplina, porque ele vai preocupar que ele precisa entrar no campo. Então, eu falo assim, nosso campo é o quê? É o grupo de louvor, é o coral da minha igreja. Então, é o meu instrumento. Aí, não fiz nada disso, né? Não hidratei, tomei leite, na hora de cantar, o todinho, as partilhas. Não, mas na hora, o povo faz muito isso, né? Pega a partilha e a partilha acaba anestesiando, Eu já vi uma cena, gente, terrível, que foi até antes de um casamento, a pessoa, ela espirrou própolis. E muitas vezes esses própolis que a gente vê por aí é puro açúcar. E eu fiquei assim, arregalei os olhos e eu respirei fundo, eu falei... eu concordo totalmente, os livros mostram isso também, que atletas eles se preparam porque, como vocês viram na imagem, todas essas estruturas são órgãos, é músculo, e o músculo ele precisa do treino para uma boa performance. Então o atleta ele não vai entrar em campo lesionado, ruim, ele vai se preparar. Então, uma coisa é um treino, condicionamento, e isso vem antes. Não adianta você querer pegar um repertório, Aleluia, Cristo é vivo, em cima da hora. Um louvor bem alto, né? Prepara-te a Israel, ou algum louvor bem alto, bem puxado, também mesmo Bodas do Cordeiro bem puxado. Querer tirar com excelência de última hora, sem treinar, sem preparo. Você precisa de um condicionamento. É verdade. E a outra parte, né, o outro pilar, que é o aquecimento, que vai vir antes, né, que vamos mostrar aqui, aí sim tem um impacto imediato. Olha, é muito assunto importante e eu já vou adiantar para vocês que esse programa vai ter parte 2. Mas por agora, né, nós vamos finalizar essa primeira parte e dizer para você que a saúde começa onde existe consciência. E a consciência nasce através da informação, que é o que estamos fazendo aqui. E hoje demos voz a um tema que impacta profissionais, servos e a todas as pessoas que fazem da comunicação uma ferramenta para transformar vidas. Obrigado aos nossos convidados que estão aqui, Dr. João, Meire, Pastor Marco. Nós vamos estar aqui na parte 2, já são muito bem-vindos para outros episódios. E para você que está nos assistindo, eu te aguardo no nosso próximo programa. E lembre-se de uma coisa, o importante é viver com saúde.